Ásia, o continente mais populoso do mundo. Então, nós estudamos ontem que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. Além de ser o mais populoso, é o continente com maior extensão territorial do mundo. Até aí, tudo certo? Vocês compreenderam isso, não foi? Sim. Sim. Slide está aparecendo para vocês? Não, né? Agora tá. Certo. Então, vamos lá. A Ásia tem 44,5 milhões de quilômetros quadrados. É o mais extenso continente do planeta. Além disso, tem algumas particularidades nos aspectos físicos da Ásia bem interessantes. Bem, o primeiro deles é esse daqui. No leste, nós temos o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o estreito que diz que o homem chegou à América por causa desse estreito aqui. Ou seja, o primeiro homem surgiu no continente africano e começou a povoar a terra. E esse estreito aqui de Bering foi o caminho, a ponte entre a parte do continente asiático, Europa e América. Então, para chegar na América, as teorias dizem que foi por causa desse estreito de Bering. Olha aqui nessa foto, nessa imagem. Só um minuto. Conseguem ver? Então, ó, o mapa está invertido, né? A gente colocou nesse mapa a América está do lado leste e a Europa e a África do lado oeste. Mas você sabe onde é que cada um se localiza realmente. Então, vamos lá. O homem surgiu aqui, no continente africano, começou a povoar a Ásia e a Europa e chegou na América por causa desse estreito aqui de Bering. É como se fosse a ponte de povoamento do mundo. Então, está localizado na Ásia, no continente asiático. Outro ponto importante é a divisa lá no oeste dos Montes Urais. Então, os Montes Urais são uma paisagem linda, já me deu vontade de ir na Ásia 1000 vezes, eu só não tenho dinheiro para chegar lá ainda, para começar a visitar esses pontos. Olha isso, que lindo, esses Montes Urais. Então, além de ser uma beleza imensa na paisagem, né, representa uma beleza muito grande e natural na Ásia, muito bonito. Além disso, é uma divisa, uma fronteira natural entre Ásia e Europa. E aí, se a gente for pegar um mapa para encontrar esses montes Urais, essa cadeia de montanhas, nós temos aqui, ó, marcado no mapa, como é que ele divide a Europa da Ásia. Aí nós temos o Monte Cáucaso também no oeste, que é muito famoso e bonito. E localização da Ásia. Onde é que a Ásia está localizada? Então, a Ásia está localizada totalmente no hemisfério oriental, perdão, ou seja, na parte leste do planeta. Aqui, se a gente pegar o meridiano de Greenwich, se nós pegarmos o meridiano de Greenwich, a Ásia vamos sim, só que só depois, tá bom, Mavi? É Mavi, tá o nome aqui. Vamos falar sobre as diferenças assim, da China Oriental e da China Ocidental. A Ásia é um continente muito vasto. Vamos lá. Então, nós temos aqui a Ásia localizada totalmente no hemisfério oriental e na porção, o quê? Qual é esse hemisfério aqui? Qual é o hemisfério? Gente, a parte da linha do Equador. Norte. Norte, isso. Então, a parte da linha do Equador tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. A Ásia está localizada no hemisfério oriental, a partir do meridiano de Greenwich, e no hemisfério norte, a partir da linha do Equador. Estão vendo o slide ainda? Sim. Vocês sumiram tô daqui vendo. da tela.
Agora o slide saiu. Eu recompartilhei. Eu voltou. Ótimo. Então, e aí nós temos o relevo da Ásia. O relevo da Ásia é um relevo formado há muito tempo. Nós estamos falando de um tempo geológico. Então, lembre, a Terra ela tem dois tempos. Nós temos o tempo geológico, é o tempo da Terra, é o tempo de formação da Terra, de formação do relevo, de separação dos continentes. E nós temos o tempo histórico, que é o tempo do homem. Ou seja, a partir do momento que o homem chegou na Terra, eu posso contar esse tempo como tempo histórico. O tempo que o homem começou sua história. Começou a povoar e a transformar esse espaço, que eu chamo de espaço geográfico. Dúvidas, angústias, questões? Não. Não, todo mundo está em paz, né? Ninguém está angustiado com geografia. Ótimo, vamos lá. Então, nós temos planaltos elevados lá na Ásia. Nós temos extensas e férteis planícies, geralmente no entorno da Ásia, e cadeias montanhosas. Temos lá a Cordilheira do Himalaia, os Montes Urais, o Monte Cáucaso, são tipos de relevo mais elevado. E aí, essa formação desse relevo é uma formação de relevo antigo e moderno. Primeiro, a gente tem que ver como foi que a Ásia se separou. Olha, nós temos aqui a Pangeia. A Pangeia foi o primeiro grande continente. Pangeia significa grande terra, grande porção de terra. A gente pode entender desse jeito. Então, eu tinha um grande continente. Todos os continentes que hoje são separados, antes formavam esse grande continente. E aí nós vimos que na Ásia nós temos grandes atividades sísmicas. Ontem nós vimos que há o surgimento de maremotos, há o surgimento dessas cadeias de montanha, tremores. Essas coisas que ocorrem muito e geram catástrofes naturais na Ásia ocorrem por causa dessa ação tectônica. Quem é que provoca essas ações? Placas tectônicas. As placas tectônicas, o movimento dessas placas tectônicas. Então, essas placas, a Pangeia, ela começou a se separar por conta das atividades tectônicas. Eu tenho magma dentro da Terra, né? Vocês sabem que a Terra é formada por núcleo, manto e crosta. Então, o manto da Terra ele é formado por lava, como se fosse... deixa eu ver como é que eu explico. Sabe uma torta? Uma torta gelada? Quando a gente coloca aqueles biscoitinhos em cima, a gente tem uma parte mais firme em cima, que são os biscoitinhos, mas a torta em si ela é mais pastosa. Ela não é firme, igual um pirulito, por exemplo. Ela é pastosa. Então, o magma ela é pastoso também, que permite ter movimento. E tem correntes que vem de todos os lados. Então, ele se movimenta e faz as placas se movimentarem para todos os lados. A Pangeia foi separada a partir dessas atividades tectônicas, a partir desse movimento do magma que movimentava essas placas. E é esse movimento ainda que faz com que as placas se afastem ou que as placas se choquem, causando grandes depressões, falhas, dobramentos modernos, cadeias de montanha. O Himalaia, por exemplo. O Himalaia é um relevo relativamente moderno e que está ainda em formação. Ou seja, ele pode crescer mais. O Monte Everest, né, o maior relevo do mundo, ainda vai conseguir ficar mais alto, ainda vai conseguir crescer mais por causa dessas atividades tectônicas. Gente, até aí alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, nesse tempo foi que começou a formação. Quando começou a formação da Terra, eu já comecei a ter uma formação do relevo. E aí surgiram as terras emersas, que são os continentes. E aí começaram a separar. Primeiro era a Grande Pangeia, depois Laurásia e Gondwana. Depois eu tinha a Eurásia, que era a Europa e a Ásia, entendida como um só continente, o grande continente. E aí depois a gente começou a separar, né? Começou a separação até termos o que temos hoje. Europa, Ásia, África, América. E qual é o outro? Gente?
professora. Travou tudo, tá? Só um minutinho, porque eu não tô conseguindo nem Eu saí porque o meu celular tá descarregando. certo. Eu não estou conseguindo mais sair do slide nem voltar para a tela de vocês. Oxi. Cheguei. Consegui achar a tela, a setinha de novo. Só um minuto. Outra coisinha, gente. Olha. A partir de terça-feira, nós vamos ter um tempo limite para entrar na aula. Então, eu só vou aceitar vocês 10 minutos depois do começo da aula. Acabou os 10 minutos, eu já não vou aceitar mais, tá bom? Porque vocês ficam perdendo conteúdo. De novo, recompartilhar aqui o slide. Nós temos, depois da formação desses continentes, eu tenho a formação dessas cordilheiras. Cordilheira do Himalaia, o Monte Zago, são relevos bem marcantes da Ásia. E nós temos também, aí nós chegamos a esse mapa do relevo. Então, veja, nós temos planícies por aqui, né? Temos essa parte verde, mapa de relevo. As partes mais claras representam planícies. Aí vai saindo da parte clara para a parte escura. Então significa que o meu relevo vai aumentando. Eu saí dessa parte aqui de planície e comecei a chegar em uma parte de cadeias de montanha, que é o que eu tenho de mais alto no relevo. Então, dentre as classificações de relevo, as montanhas são os relevos mais altos que eu consigo ter na Terra. Isso eu estou falando de um relevo terrestre, tá bom? Porque temos os relevos oceânicos também. Vocês viram isso lá no 6º ano. E aí nós temos a hidrografia da Ásia. E a hidrografia a gente vai lá para o livro. Abra um livro na página, só um minutinho. Na página 138. 137, perdão. Peraí. Cento e o quê? 37. Obrigada. Nada. Pronto? Sim. Ótimo, vamos lá. Hidrografia da Ásia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui quem é que está mandando mensagem. A página 137. Irla. Irla? Irla? Gabi? Oi. Gabi, lê, por favor, a parte de hidrografia do livro, da página 137. E alguém desliga, porque tem alguém com o áudio ligado, tá vindo um som. Tá certo. Tudo bem, Ivan. A Gabi vai ler pra gente. Pode ler, Qual é a Gabi. página? 137, 137. 130 e o foto. Hidrografia. Hidrografia, isso. É água, tá? Falar de hidrografia, eu tô falando de rios, de mares, de água. Pode ler. Devido à presença cordilheiras, das cordilheiras de montanhas, a Ásia possui uma grande rede hidrográfica, com destaques para Ganges, Indro, azul e amarelo,
determinado, Derretimento. determinadamente, O derretimento. o derretimento aneal da neve e das montanhas. A Presença. presença dos climas. As presenças dos climas tropical. É o fenômeno das nações. São Ô, ô, gerados. ô, Gabi, só um minuto para me explicar as monções. Aí você depois continua, tá bom? Gente, monções asiáticas. Então, a Gabi leu pra gente, né, alguns rios muito importantes que a gente tem na Índia, que é o Ganges, o Indo, o Azul e o Amarelo. Esses rios, eles são influenciados pelo relevo. Então, geralmente, esses rios nascem em cima do relevo, pelo derretimento nas grandes cadeias montanhosas, pelo derretimento da neve, por exemplo, que faz com que essas águas elas ganhem forças, fazendo com que em algumas partes da Índia, esses rios sejam aproveitados, da Ásia, esses rios sejam aproveitados para gerar energia. Então, o relevo e a água, ou seja, relevo e hidrografia, são bem usados na Ásia por conta disso. Da força que essa água tem ao cair de uma montanha, que é, no caso, a fonte do rio, a nascente do rio, até chegar numa planície, na parte mais plana, que aí é o leito do rio, é por onde esse rio se estende. O rio Ganges, por exemplo, é bem interessante. Vocês vão fazer uma pesquisa para mim sobre esse rio Ganges, na perspectiva cultural, como é que a Índia, esse rio fica localizado lá na Índia, e vocês vão ver, vejam o slide, tá vendo o mapa? Ali na parte, na porção que representa a Índia, ó, aqui, Ora, rio Ganges, olho. é ele que, tipo, é como se tivesse uma lenda, não é exatamente lenda, mas é tipo que se você... É porque tinha um que tinha, né, alguma coisa do tipo. Olha, o rio Ganges ele é muito usado exatamente na cultura do povo hindu. Então, aqui na Índia, o hinduísmo é uma religião predominante. E esse rio ele é usado para alguns rituais, como, por exemplo, jogar flores, vaca é um animal sagrado e que também pode ter acesso a esse rio. Eu não sei se ainda continua essa cultura, mas os corpos eram jogados, não eram jogados nos rios, era feito o ritual, por exemplo, de colocar os corpos em uma espécie de base, né? Que não é exatamente, não é exatamente um caixão, e esse corpo era mandado no rio para um tipo de ritual. Então, esse rio ele é usado também era usado, eu não pesquisei mais se ainda a cultura continua fazendo, se ainda existe essa prática cultural, mas o rio Ganges, ele é muito usado culturalmente, além de ser uma fonte hídrica de abastecimento de água daquela população. Então, quando eu falo de hidrografia, eu estou falando de recursos energéticos, de uso natural desse rio e de sobrevivência, porque as pessoas precisam tomar água, precisam usar essa água para sobreviver. Então, por exemplo, no Rio Azul, que é o rio Yangtze, na China, eu tenho o uso energético desse rio, ou seja, esse rio é usado para gerar energia. A Ásia, ela vai apresentar também uns tipos de climas diferentes, e nós vamos estudar isso na próxima aula, tá bom? Gente, até aqui alguma dúvida? Não. Não? Então, coloquem aí na agenda de vocês, no caderno de vocês. Eu vou colocar lá no grupo. Mas se alguns diz que não vêm as atividades, eu já vou passar aqui na aula e reforçar lá no grupo. Vamos lá, pesquisar. Quais são os principais climas da Ásia? Na página 139 tem esses climas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar clima mediterrâneo. Qual a principal característica do clima mediterrâneo? Tal característica. Qual é a vegetação que se desenvolve nesse clima? Porque a gente já estuda clima e vegetação da Ásia na próxima aula, tá bom? Além disso, vocês vão fazer a pesquisa do rio Ganges, lá na Índia. Vão pesquisar qual é a prática cultural feita nesse rio, lá na Índia. Gente, alguém chegou depois que eu fiz a chamada para me
colocar a presença. Chegou? Gente, vou repassar os slides. Se tinha alguma dúvida, eu vou passar para vocês verem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês avisam. Se não avisar aqui na aula, Ah, professor, tem dúvida não. use o chat. Se não quiser usar o chat, use o WhatsApp. Eu vou dar um jeito de responder a dúvida de vocês, de tirar a dúvida de vocês. Tá bom? A Ásia é um lugar lindo, né? Principalmente nos aspectos naturais. Gente, por hoje é só. Eu não acho não, linda Ásia. Eu prefiro aqui o Brasil. Claro que o nosso Brasil é lindo, perfeito, incrível. Mas existem outros lugares. Olha lá, o cara prefere o Brasil à Ásia. Ah, mas o Brasil é lindo. Eu acho lindo o mundo. Eu acho que todas essas formações que o mundo tem, seja em relevo, seja rios, Eu não mares. gosto não. O Brasil não é bonito, eu só porque eu moro aqui. Isso aqui não é O bonito, não. Brasil é lindo, sim. Você É, já e cada um conheceu tem o sua Brasil opinião. inteiro? Isso. Mas o Brasil é lindo. Então, as monções asiáticas. O que são essas monções asiáticas? Olha, as monções asiáticas são um fenômeno muito marcante lá na Índia, que é marcado da seguinte maneira. Eu tenho invernos secos e verões chuvosos. Então, no verão, eu tenho uma massa de ar. Vocês estudaram isso lá no sexto ano. Elementos do clima. E aí, daqueles elementos do clima, vocês vão pegar para entender esse conteúdo, massa de ar. Então, eu tenho uma massa de ar que sai do oceano para o continente no verão, carregada de água. Ou seja, eu tenho muito vapor de água na atmosfera e aí o vento carrega essa umidade. Só que ele traz do oceano, para o continente. E aí no continente chove bastante, chove muito durante o verão. Então, chover muito na Ásia significa o seguinte, significa que vai ter catástrofe, porque existe alagamento, existe algumas catástrofes naturais por conta de tanta chuva, mas essa chuva ela é essencial, ela é muito importante para que se tenha a produção de arroz, que é a principal cultura da Ásia. Então, para ter o cultivo da risicultura. Sem as monções asiáticas, esse tipo de cultura, ou seja, de produção, de plantação, não seria possível, então, abundante. Então, essas monções asiáticas, se eu pensar assim, tem algum país, professora, que a senhora pode falar, pode citar, que eu consiga associar as monções asiáticas? Sim, a Índia. As monções atingem outros países da Ásia, mas a Índia é um país que a gente consegue lembrar muito quando se fala de monções asiáticas. Entenderam o que é a monção asiática, o que são monções asiáticas? Entenderam? Sim? Uhum. Eita, se entendeu, tá tão assim, sei lá, professora, se entendi, não sei. Não é Não, fome, não. entendi. É fome, é a fome já começando a atuar na vida de vocês, porque na minha já começou também. Sim, professora. Mas eu ainda resisto. Só queria tomar um cafezinho. Vai tomar, eu já vou liberar vocês, tá bom? Então, no caso, todo mundo aqui já respondeu a chamada, já posso liberar vocês. Gente, bom fim de semana, se cuidem, façam atividade, mande foto. Depois da foto, coloque o nome da escola e a turma para que eu identifique e anote no caderninho de atividades de vocês, tá bom? Tchau! A gente se vê na próxima semana.